Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no santuário e em todos os lugares pela internet, paz seja contigo. Eu convido vocês para ouvirem a leitura do Santíssimo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, capítulo 12. Nós leremos do versículos 1 ao 8. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, capítulo 12, versículo 1 ao 8. O servo do Senhor escreveu que 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele porque não que tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Que o Senhor nos abençoe. Quero deixar destacado o versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. O título da minha meditação: tudo acontece em Betânia. Essa cidade Betânia, que aparece aqui no texto bíblico, meio que como por acaso, como se fosse apenas uma referência geográfica, nenhuma informação está na Bíblia por acaso. Tudo tem uma intencionalidade da parte de Deus, inclusive a menção desta pequena cidade, essa pequena cidade chamada Betânia. 6 dias antes da Páscoa, ou seja, uma semana antes da ressurreição de Jesus, Jesus resolve passar nesta pequena cidade. Um clima muito tenso estava acontecendo em Jerusalém. Jesus está sendo perseguido. O Sinédrio quer prender Jesus, e a sombra da cruz começa a formar-se. Diante do Gólgota, Jesus parece decidido a parar. Ele resolve então fazer uma parada. E esta parada que Jesus resolve fazer é na cidade de Betânia. Betânia, que fica a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Então Jesus podia perfeitamente se deslocar várias vezes para essa cidade que estava no pé do Monte das Oliveiras e no caminho de Jericó. Um lugarzinho simples, um lugarzinho tranquilo, fora da agitação da capital Jerusalém, que se tornou um refúgio frequente para Jesus. Frequentemente, não uma nem 2 vezes, Jesus passou por essa cidade. A cidade onde morava Lázaro, Marta e Maria, grandes amigos do Senhor Jesus. Betânia, que ficou marcada por acontecimentos profundos, como a ressurreição de Lázaro, a unção de Maria e o descanso de Jesus uma semana antes da sua crucificação. Para Jesus, Betânia era um lugar de acolhimento, era um lugar de amizade, era um lugar de paz. Uma espécie de lar espiritual, um refúgio que todos nós precisamos ter e manter para os momentos difíceis da jornada do cristão.
Ali na casa de Lázaro, ele encontra quase tudo aquilo que todo servo de Deus, toda serva de Deus procura. Um lugar de comunhão, um lugar de descanso, um lugar de gratidão e um lugar onde pudesse jorrar escandalosos gestos de amor, sem medida, sem economia, sem restrição, uma explosão de puro amor. Em Betânia, o lugar é mais do que um endereço, meus queridos. Betânia, essa casa, é mais do que um endereço, é o lugar que deve ser comparado hoje com a igreja. A adoração tem cheiro nesse lugar, assim como na igreja, a adoração precisa ter cheiro. A fé tem rosto, assim como na igreja, a fé precisa ter rosto. O amor se derrama de forma sem medo, de forma não temerosa, sem ter sobressaltos ou reticências com o desperdício. O amor não era economizado em Betânia, como não deve ser economizado na igreja. Primeira experiência que nós podemos tirar dessa passagem é que toda fé precisa de uma Betânia para respirar. Eu preciso da minha Betânia de vez em quando, desse lugar de refúgio. E você também. E você deve procurar construir, encontrar, manter esse lugar de refúgio onde você possa refazer a sua energia. Jesus sabia que o caminho para a cruz era inevitável. Há problemas na vida da gente que nós sabemos que são inevitáveis. Eles aparecem e é como aquele túnel do trem ou aquele túnel que o carro tem que passar. Há um começo e nós o vemos se aproximando, nós vamos nos aproximando dele. Ao seu centro, que é o pico, que é o epicentro do problema, que é um lugar que parece não ter saída, de pouquíssima iluminação, mas há também a saída logo do outro lado, como nenhum problema dura eternamente. Como eu falo de vez em quando, nós resolvemos o problema número 1 para que o número 2 seja imediatamente promovido. Mas nunca um problema poderá durar a vida inteira na nossa vida, a não ser que nós não tenhamos uma Betânia, um lugar de refúgio, um lugar de descanso. Jesus sabia bem o valor de uma pausa, mas não só a pausa. Jesus sabia o valor de pausar. Jesus sabia o valor de descansar ao lado das pessoas que ele amava e que também o amavam incondicionalmente. A vida cristã exige poucas pausas, mas necessárias pausas. Betânia representa aquele lugar onde você encontra amigos de fé, pão na mesa e palavras de refrigério, palavras de renovo. Todo crente precisa de uma Betânia, e para muitos, essa Betânia é a própria comunidade de fé, a igreja. É triste, é doloroso ver não poucas vezes o próprio povo de Deus, os próprios filhos da graça, buscando equivocadamente suas Betânias em lugares mais atribulados, em lugares que vão aumentar a sua carga de trabalho, a sua carga de cansaço, em lugares onde eles serão absolutamente explorados e sugados, tremendamente desvalorizados, em lugares de agressiva competição. E mesmo assim, os filhos da luz buscam, não poucas vezes, lugar de refrigério ou ponto de referência nos lugares mais inadequados possíveis. Como se esses lugares pudessem refrigerar a sua alma, produzindo e entregando coisas fantasiosas que na verdade não existem, porque o ídolo é sempre mentiroso. O ídolo nunca entrega aquilo que promete. Então, se nós idolatramos o dinheiro, achando que vamos ter muito dinheiro, o próprio Jesus já nos advertiu quanto a isso. Aquele que corre atrás do dinheiro nunca se fartará dele. Às vezes nós buscamos refrigério para o nosso coração nos relacionamentos.
Nós atribuímos injustamente a outras pessoas a função impossível de nos fazer felizes. E eu digo impossível porque a felicidade, a nossa felicidade é escolhida. Nós decidimos sermos felizes ou infelizes. Não tem absolutamente nada a ver com a outra pessoa. É igual raiva. Às vezes nós falamos, aquela pessoa me deixa com raiva. Como assim? Você decide ficar com raiva. Não tem nada a ver com a outra pessoa. A raiva é só sua. A raiva está no teu coração. Não está no coração da pessoa que você diz que te provocou. Está só no teu coração. A decepção, de igual forma, a decepção não está na pessoa que te causou decepção, mas está no teu coração que ficou decepcionado. Porque esperou demais. Porque se frustrou com uma expectativa acima da realidade, porque atribuiu àquela pessoa alguma coisa que ela não tinha capacidade de entregar. Jesus sabia da importância disso, e para muitas pessoas, assim como Jesus, o endereço de Betânia deve ser conhecido. Hoje, indiscutivelmente, a grande Betânia do cristão é a igreja. Tanto isso é verdade que é uma coisa que o inimigo tem lutado muito ultimamente, impregnando na mente das pessoas: eu não preciso da igreja. Esta é a frase mais amada de todos os desigrejados. Quando a pessoa diz eu não preciso da igreja, é porque ela já abraçou o pecado. E ela não quer ser confrontada, ela não quer estar perto de outras pessoas tão imperfeitas quanto ela, mas que estão buscando santidade, porque ela não quer buscar santidade, ela não quer ser questionada e ela não quer prestar contas. Ela já abraçou o capeta, está com cheiro de enxofre. O que ela quer fazer na igreja? Um lugar que vai sim, porque esta é a função da igreja, denunciar o pecado, mas também anunciar palavras de esperança. Por que o adúltero não gosta da igreja? Porque a igreja vai dizer para ele que adultério é pecado. Eu estudei, quando eu fazia o curso de pedagogia com um amigo, que ele era casado, ele saía com um monte de mulheres, faltava em várias aulas para dar aula e para outros lugares com diversas mulheres. E uma vez a gente, tentando adverti-lo, olha, não faça isso. Ele disse, mas eu sou um homem fiel, porque eu sempre volto para casa. E eu disse, não, você é um adúltero e além disso é mentiroso. É isso que você é. E aí ele virou a cara comigo. Por que será? Já repararam que quando a pessoa está em pecado, a primeira pessoa que ela evita contato com o pastor, fica brava com o pastor, não quer conversar mais com o pastor, fica de mal do pastor. Mas que o mal o pastor te fez? Nenhum. Mas ela olha para o pastor, ela sabe que se ela estiver em pecado, ela vai ser corrigida, porque essa é a função. Ou o pastor seria um hipócrita, ou um pastor não estaria a serviço do Senhor. E uma vez eu disse isso, quando por 3 observações seguidas, me disseram assim, hoje o chicotinho estalou, hein, pastor? E aí na 4ª vez eu brinquei e disse o seguinte, não quer sentir o estalo de chicotinho? Não peca. Abandona o pecado, que o chicotinho não vai passar nem perto de você. Então, quando nós encontramos na igreja esse lugar de bálsamo, é ali que nós vamos para nos refazer. Qual outro lugar compartilharia com você a mensagem de Deus para a tua salvação? Qual outro lugar que não seja a igreja? Eu não preciso ir para a igreja hoje, só hoje não vai fazer falta, a igreja tem todo dia. Então hoje eu vou sair com não sei quem, vou fazer tal coisa. Justo naquele dia haveria uma mensagem de esperança que transformaria a tua vida. E você continua buscando o teu refrigério em outros lugares, em outras pessoas, em outras coisas. E o teu coração vai continuar eternamente vazio. Jesus então sabia que aquela Betânia era o lugar necessário para o refazimento das suas energias. Nós sabemos também que a própria comunidade de fé, a igreja, é a nossa Betânia hoje. Uma segunda lição. Amor que é amor mesmo, não economiza perfume. Posso repetir, amor
que é amor de verdade não economiza perfume, mas derrama um perfume caríssimo. Caríssimo para quem o derrama, não para quem sente o seu cheiro. Caríssimo para quem dispõe deste amor, de compartilhar este amor. Algo que, segundo os estudiosos, valia quase um ano de trabalho. Foi aquilo que aquela moça colocou nos pés de Jesus. Fácil de comparar. Se nós comparássemos o bálsamo, considerando o salário de uma faxina, seria um ano. 300 dias mais ou menos, que daria aí quase 60 mil reais. Então seria um perfumezinho de 60 mil reais que ela derramou nos pés de Jesus. Mas se você recebe um pouquinho mais que isso, calcula o que você ganha por mês, multiplica por 11 e você vai ter o valor do seu bálsamo. É o equivalente a um ano do seu salário, mais do que o imposto de renda consegue tomar de você, roubar de você. Mais do que isso, essa mulher pegou 11 meses do trabalho dela e despejou aquilo no pé de Jesus. Judas chamou aquilo de desperdício. Jesus chamou aquilo de unção. A mesma coisa tem valor diferente dependendo da pessoa que se envolve com aquilo. Judas chamou de desperdício, Jesus de unção. Então, quando alguns calculam, outros derramam. Conversava com o Mauro agora ali na hora da aguinha, né, Mauro? Estávamos preocupados com o café da Páscoa. E o Mauro disse, mas não pode ser um café chinfrim. Eu disse, concordo. Tem que ser um baita café. Um baita café, daquele que a igreja merece, sem medo. Nada de cafezinho de R$ 1,99, não. Até porque não vai ser de R$ 1,99 por causa do preço do café. Então vai ser um belo café. Café, ultimamente, a gente aproveita para tomar na casa dos outros. A gente já entra olhando para os lados, já pensando, não vai ter cafezinho? Né? Então, quando muitas pessoas estão calculando o valor do sacrifício que farão por alguém, pela obra de Deus, quando muitos estão calculando o esforço que estão fazendo para o reino de Deus, quando muitos sobem num pedestal dourado e diz para os demais, hoje eu não posso estar aí com vocês, hoje vocês não terão a brilhante presença da minha inatingível personalidade junto com vocês, pobres mortais. Sintam-se defasados da minha presença. Então, quando as pessoas calculam o valor do sacrifício que estão fazendo, outras estão derramando, outras estão se entregando. É óbvio que essas pessoas que se entregam, custa mais para elas entregarem, porque enquanto uma está entregando, tem 40 outras só criticando. Às vezes eu vejo alguns irmãos da igreja comentando, eu estou cansado, eu preciso reduzir. E aí dói o coração, né? Porque se tem um cansado, sobrecarregado, é porque tem muita gente que não está fazendo nada, absolutamente nada. Peso morto. Não está derramando nenhum tipo de perfume. E quando o amor é sincero, faz com que a pessoa entregue de uma forma que não espera recompensa. Veja que Maria não explicou o que ela estava fazendo, Maria não avisou que ia fazer, e Maria não justificou o que fez. Maria simplesmente amou, só isso. Ela amou. E ela demonstrou o amor dela, ainda que este amor demonstrado por Maria tenha lhe custado a caderneta de poupança de 11 meses de salário. No versículo 3, e quando o amor é sincero, ele cheira forte, porque a casa encheu-se toda com o perfume do bálsamo. Isso está no versículo 3. A adoração verdadeira, a adoração que transforma o ambiente,
a vida de homens e mulheres que transformem o lugar onde estão. É disso que a igreja precisa. Nós precisamos, meus queridos, voltar a fazer o perfume da nossa vida contagiar as outras pessoas, com gestos de entrega, com gestos que não cabem em planilha, com gestos que não dá para tabular, como os diáconos eleitos estão fazendo, fizeram e vão fazer. Eu não vou me atrever a mencionar aqui o que esses diáconos fazem voluntariamente, colocando a mão no bolso, porque vocês não sabem, só eles sabem, e eu fiquei sabendo por acidente, e fiquei muito bravo. E eu disse para a presidente da mesa diaconal, não foi uma nem duas vezes, parem de fazer isso, passa isso para o conselho, para que o conselho providencie verba para ser feito. Até hoje, não fizeram isso, continuam colocando a mão no bolso. Vocês sabem o que é que a mesa diaconal faz, colocando a mão no bolso? Não fazem, né? Não sabem, né? Eu também não sabia, e acho que já tenho até esquecido o que essas figurinhas maravilhosas têm feito. Hoje de manhã, elas vieram pedir autorização para dar um presente para a igreja. Olha o absurdo. Vieram pedir autorização para darem um presente para a igreja para uso dos irmãos. Então está na hora de nós entregarmos o gesto de amor, o perfume do nosso coração, que não cabe em planilha, que não dá para colocar em relatório, que dá só para sentir o cheiro que contamina todo o ambiente. Uma terceira coisa, nem todos entenderão a tua entrega. Nem todos entenderão o teu gesto de amor. Nem todos entenderão a tua dedicação a Deus. E está tudo bem. Porque se você esperar que as pessoas compreendam, se você esperar o elogio das pessoas, você está fazendo para a pessoa errada. Não está fazendo para Deus. Sempre vai ter alguém por perto, sempre vai ter alguém para criticar em vez de se render. Judas disfarça a sua crítica com discurso piedoso. Nós poderíamos dar isso aos pobres. É muito dinheiro. E por que Judas disse isso? Porque Judas roubava o que era colocado na contadoria dos apóstolos. Judas roubava. Então, quando a pessoa está com o coração cheio de pecado, ela quer roubar do reino de Deus. Mas roubar só dinheiro? Não, roubar o tempo. Porque se eu não faço alguma coisa, alguém vai fazer, e talvez aquele irmão vai ter que fazer dobrado, o meu e o dele. Eu estou roubando a Deus. Quando eu não entrego o meu dízimo ou minha oferta, uma conta da igreja vai ser paga sem a minha contribuição. Eu estou roubando porque eu estou acrescentando dificuldade e peso para aquele outro irmão. Jesus sabe bem o que está por trás das palavras. Nós podemos enganar o pastor, o presbítero, o diácono, o irmãozinho da igreja. Nós podemos encher de argumentos, na minha opinião, eu acho que nós podemos fazer tudo isso. Meu querido, minha querida, só não esqueça que Jesus conhece o coração. Jesus sabe o que está por trás das palavras. Às vezes, por trás de um discurso disfarçado de boa intenção, está o esconderijo de um gravíssimo pecado, como aquele que Judas estava praticando. E as pessoas pensando que Judas estava ali cheio de boa intenção. Então, se você está doando alguma coisa para a igreja, para o reino de Deus, não para a igreja necessariamente, se você tem guardado o seu tempo e colocado esse tempo a serviço do reino de Deus, se você tem prestado algum serviço aos seus irmãos, se você tem gasto o seu tempo em oração, intercedendo pelos seus irmãos, se você tem colocado os seus recursos financeiros e materiais a serviço dos irmãos, e você tem sido julgado por isso, não recue nem 1 centímetro do seu propósito.
Porque o irmão ou a irmã que te julga e que te critica pela sua ação cristã, esse irmão, essa irmã, não tem poder para te salvar, não tem poder para te mandar para o inferno. Então, não recue nem um único centímetro. Jesus conhece a intenção do seu coração. Às vezes, quem mais critica a tua entrega é quem menos entrega de verdade. Às vezes, quem tenta convencer você de que dízimo não existe, de que oferta não existe, de que trabalhar na igreja não existe, é a pessoa que menos entrega. Mas ela quer ser nivelada para que ela possa não ser cobrada. E aí ela tenta desanimar você do envolvimento com o Evangelho para que ela se sinta confortável em seu pecado. Já estou concluindo. E concluindo, quero dizer, seja Betânia para Jesus e para os outros também. Seja você uma Betânia para Jesus, mas seja você uma Betânia para os seus irmãos e familiares também. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje é um convite à restauração, um convite à renovação. Restauração para que nós voltemos a ser o que somos, ou seja, adoradores, mas que nós voltemos a ser adoradores de Jesus, não de coisas, nem de pessoas, nem de circunstâncias. Não são estas coisas que nós temos que adorar. Não é nosso emprego, não é nosso título, não são os nossos relacionamentos. Nós não temos que ser adoradores do trabalho, da fama, dos likes, dos recursos financeiros, da saúde, do corpo perfeito. Tudo isso cessa numa urna funerária. Tudo isto cessa numa urna funerária. Nós temos que nos tornar adoradores do único ser em toda a história do universo que pode e deve ser adorado, Jesus. Qualquer outra coisa a partir disso é idolatria, e idolatria é pecado. Além da restauração, é um convite à renovação. É nós irmos além. Cristãos que vivem o escândalo do amor. Cristãos que vivem o amor sem economia. Cristão que se desgasta pelo outro, mesmo quando o outro já deu sinal de que não vale a pena mais investir nele. Nesta hora, principalmente, é que nós temos que cuidar dessa pessoa, principalmente nesta hora que nós temos que mais ainda nos desgastarmos para aquela pessoa, ou numa frase muito antiga, que os crentes antigos usavam e que já praticamente não se ouve mais, nós precisamos nos permitir sermos consumidos pelo bem de outra pessoa. Ah, pastor, aí não, ser consumido pelo bem da outra pessoa, isso é ser bobo, isso é ser cristão. E esse tipo de relacionamento é a única coisa que diferencia o cristão de todas as outras pessoas do mundo. Porque todas as outras pessoas vão caminhar 1 quilômetro com você, todas as outras. Principalmente se você puder depois caminhar 1 quilômetro com ela também. Diferentemente, Jesus diz para o cristão, faça aquilo que é o seu dever, caminhe 1 quilômetro com essa pessoa, agora faça aquilo que é cristão, vá mais 1 quilômetro além. É isso que Jesus diz. Como qualquer outra pessoa no mundo, a sociedade vai dizer assim, doe uma blusa, doe um agasalho, doe essa camisa para alguém. Jesus vai dizer isso, faça isso. Doe essa camisa para alguém. Agora doe também um cobertor, doe também um colchão. Isso é ser cristão, isso é ser diferente. Não é ser farinha do mesmo saco, é ser diferente. Então, queridos e pacientes irmãos e irmãs, seja Maria, derrame. Seja Lázaro, fique perto. Seja Marta, sirva. Mas sobretudo, e acima de tudo, seja Betânia. Seja um lugar onde Jesus possa descansar. Todos nós buscamos descanso em Jesus.
Todos nós pedimos coisas para Jesus. Eu separei agora há pouco um tempinho para nós pedirmos coisas para Jesus. Mas quantas vezes nós oramos e dizemos assim: Jesus, agora pode pedir alguma coisa para mim, eu quero te servir. Eu quero ser aconchego para ti, Jesus. Eu quero te ajudar, deixa eu te ajudar um pouco também, o Senhor já me ajudou tanto, deixa eu fazer um pouco. Já fizemos essa oração? Bate no peito. Aqui, Jesus, pode pedir. Estou a postos, estou de pé. Fala, Jesus. Estou aqui, vou atender. Peça o que você quiser, Jesus. Seja um lugar onde Jesus possa descansar, ser amado, ser acolhido, e de onde ele possa sair fortalecido para continuar a missão dele. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de lugares que exalem o perfume da entrega. Ainda hoje, 2025, Jesus continua procurando lugares chamados Betânia, para ele parar, para ele descansar, para ele compartilhar um pouco daquilo que ele precisa fazer antes de ser crucificado. Você quer ser uma Betânia para Jesus? Você quer ser esse lugar de descanso para Jesus? Ou você quer ficar só com seu histerismo, sua ranhetice, sua mocreice diante de Jesus? Você quer ser Betânia para Jesus? Você quer ser Betânia para outras pessoas? Isso custa muito. Às vezes custa 11 meses da tua vida. Mas presta atenção, se você for uma Betânia para Jesus, Jesus sempre vai dar um jeitinho de vir descansar com você. De parar onde você está para te ouvir, para ser servido por você, para se saborear da sua companhia, da sua amizade. É complicado, gente? Não é. Jesus quer um relacionamento pessoal com você. Ele quer sua amizade. Ele quer a tua sinceridade. Ele quer que você seja uma Betânia para ele descansar também. Que sejamos todos nós Betânias para o Senhor Jesus. Amém?